Olá pessoal, voltando com as gravações, né, da nossa aula de ótica. Lembrando que a gente está na aula 13, é a terceira aula que a gente está gravando sobre lentes, certo? A primeira aula a gente viu os conceitos iniciais, a nomenclatura das lentes, né, bicôncava, biconvexa e por aí vai. Falei do comportamento óptico também, que existe as lentes divergentes e as lentes convergentes, tá? Na segunda aula eu falei sobre como que cada formação de cada imagem, né? Por exemplo, a lente convergente, a gente tem uma formação de imagem. A lente convergente tem 5 formações, né? Que aí a gente classificou se é real, se é virtual, se é direita, se é invertida, se é maior, menor, do mesmo tamanho, tá? E por aí vai. Outra coisa, como que a gente faz o desenho desses dois tipos de lentes? As convergentes, né? Ou de borda fina, que a setinha é voltada para cima. E as bordas grossas ou divergente, como se a setinha fosse voltada para baixo, certo? Então isso só recapitulando o que a gente viu nas outras aulas. Nessa aula 13, que é a terceira aula de lente, a gente vai ver o estudo analítico. O que é isso? É a parte matemática dessas lentes, tá? Que envolve conta mesmo. Porque nas outras aulas a gente estava vendo mais a parte de classificação, de desenho, nomenclatura, tá? Se você está acompanhando as aulas, aula por aula, em sequência, vocês vão ver que essa aula aqui é muito parecida com aquela aula que a gente fez sobre os espelhos esféricos, o estudo analítico dos espelhos esféricos. É muito parecida, tá? Vocês vão ver muitas semelhanças. Então, se vocês entenderam aquela aula, vocês vão tirar de letra essa aqui, certo? Primeiramente, eu peguei um exemplo, peguei um espelho de bordas finas, né? Que é o espelho convergente. E coloquei aqui os pontos principais. O ponto antiprincipal, foco, o centro óptico, né? O foco linha, que é o foco imagem, e o antiprincipal linha, que é o antiprincipal imagem, tá? Aí eu peguei um objeto, coloquei aqui na posição afastado do antiprincipal, beleza? Lembrando, gente, que eu peguei qualquer desenho, qualquer lente que você pegasse, daqueles casos que a gente usou na aula passada, daria certo para a gente classificar isso aqui, tá? Então, peguei esse aqui, mas serve para todos, para a gente deduzir as formas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a formação dessa imagem, tá? E definir alguns pontos. Beleza. Como que eu faço a imagem desse objeto aqui através dessa lente? O que eu tenho que fazer? Usar 2 raios notáveis, daqueles que a gente estudou, lembra? Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, e por aí vai. Então a gente vai usar 2 desses raios notáveis. Vou usar esses 2 primeiros, que são os mais fáceis, né, que a gente está mais acostumado a usar. Formar a imagem, ver os pontos importantes aqui e depois deduzir as formas. Então vamos lá. Primeiro, raio notável, ele entra paralelo. Então faço aqui, ó, da ponta da seta, que vocês já estão cansados, né, de fazer, de desenhar. Ele entra paralelo. Ele sai passando pelo foco. Qual foco? Esse ou esse? Esse, né, gente? Esse foco aqui é o foco objeto. Ele toma como referência quando a luz está entrando. E esse aqui é o foco imagem. Quando o raio de luz está saindo da lente. Então, como o raio de luz vai sair, ele vai passar por esse foco aqui agora, tá? Então, ele entra paralelo, né? E sai aqui pelo foco. Beleza.
Segundo raio notável, ele vai entrar agora pelo foco e vai sair como? Vai sair paralelo. Onde esses dois raios notáveis se encontrarem é que eu tenho a formação da minha imagem. Então vamos lá. Agora, gente, se o raio de luz está entrando, está chegando agora na lente, eu uso esse foco aqui, que é chamado de foco objeto. E não mais esse. Esse é quando o raio de luz está saindo, tá? Quando ele já passa pela lente. Cuidado, tá? Para vocês não confundirem. Então, ó, o raio de luz está entrando, passa pelo foco. Quando ele passa pela lente, ele vai sair paralelo. Saiu paralelo. Onde os dois raios de luz se encontraram, se cruzaram? Aqui. Então, aqui eu vou ter a formação da minha imagem, que é a minha seta. Como que ela vai ficar então? Ó. Aqui então é a minha imagem, que eu vou chamar de I. E aqui é o meu objeto, que eu vou chamar de O. Beleza! Se eu fosse classificar, aqui para isso que eu vou fazer agora, eu não preciso classificar essa imagem. Mas se eu fosse classificar, a imagem seria como? Só para vocês se lembrarem. Ela seria real. Por que real? Porque o que cruzou aqui, ó, foi os raios mesmos notáveis, não foi a projeção dele, não foi o pontilhado, tá? Então a imagem é real, é invertida, porque o objeto está voltado para cima, a imagem está voltada para baixo. Então real, invertida e menor, porque a imagem é menor do que o objeto. Correto? Beleza. Diz para vocês que a gente vai definir alguns pontos, que são os mesmos pontos lá que a gente definiu quando estava estudando espelhos esféricos. Quais pontos são esses? P. O que é essa minha variável P? É a distância, gente, entre o objeto e a lente. Então, esse tamanho aqui, ó, vou fazer de preto. Esse tamanho aqui é a minha variável P, tá? Que nada mais é do que distância entre o objeto e a lente. Lembrando, gente, eu até tinha falado isso já quando a gente falou de lentes, de espelhos esféricos, né? Essa distância aqui, gente, eu posso colocar entre aspas. Por quê? Porque ela assume também sinal negativo, tá? Então, essa distância aqui não é bem uma distância, mas se você lembrar que ela pode assumir tanto sinal negativo como positivo, não tem problema, certo? Beleza. P'. O que é P'? A distância entre a lente e a imagem. Então, essa distância aqui eu chamo de P', tá? P, distância entre o objeto e a lente. P', distância entre a imagem formada e a lente. Vou escrever aqui embaixo. Colocar a distância entre aspas, que vocês lembram que pode assumir sinais negativos. Imagem e a lente. Beleza, então distância entre o objeto e a lente, P. P', distância entre o objeto, ou entre a imagem e a lente. Objeto P, imagem P'. Certo? O é o tamanho do objeto
E I é o tamanho da imagem. Lembrando que esse tamanho também pode assumir sinal negativo, depende da orientação. Se ele está voltado para cima, ele é positivo, igual o caso aqui desse objeto. Se está voltado para baixo, é negativo, igual no caso aqui dessa imagem. Então também vou colocar tamanho entre aspas, para vocês lembrarem que pode assumir sinal negativo, tá? Então, ó, tamanho, entre aspas, né, do objeto. E tamanho da imagem. Correto? Beleza, então a gente já definiu esses 4 pontos importantes que a gente vai ver depois nas fórmulas, tá? Que eles vão aparecer, que vocês já tinham visto quando estudou lente, que eu já comentei, ou estudou espelhos, né? Que está vindo agora de novo na lente. E a convenção de sinais, que vocês já viram também na parte lá de espelhos esféricos. Só que aqui é um pouquinho diferente. Pelo seguinte, isso aqui eu já até comentei com vocês nas aulas anteriores. Se o foco for maior que 0, foco é o que? A distância focal. Se for maior do que 0, a lente, gente, é convergente, tá? Então, lente convergente. Se o foco for menor do que 0, ou seja, negativo, a lente é divergente. Divergente. Se o P' for maior que 0, a imagem é real. Se P' for menor do que 0, a imagem é virtual. Imagem real. Imagem virtual. Vale lembrar, gente, que P' agora ele é positivo do lado direito aqui agora, né? Quando a gente estava estudando o espelho, P' era positivo para cá, quando estava do lado do objeto. Agora P' é positivo para o outro lado. Por que que isso acontece? Porque a luz agora não é reflexão, ela não volta mais, ela é refração, ela passa para o outro lado, certo? Só esse detalhe aí. Se o I é o que mesmo? Tamanho da imagem. Se for maior do que 0, a imagem é direita ou direta, né? Por quê? Porque vai estar no mesmo sentido do objeto. Se a imagem for negativa, que é esse caso aqui, é porque ela é invertida, tá? Então, maior do que 0, imagem direita. Direita, direta, tanto faz, que eu já cansei de falar para vocês, tá? Não pode esquecer dessas duas nomenclaturas. As duas estão corretas. Imagem invertida. Beleza. Outro detalhe. Sempre que a imagem for real, ela vai ser invertida. Sempre que ela for virtual, ela vai ser direita. Então, se você faz a classificação, fala que a imagem é real, com certeza ela vai ser invertida. Se a imagem for virtual, com certeza ela vai ser direita. Nesse exemplo aqui, a imagem é real, certo? Então, ela vai ser também invertida, certo? Então, vou apagar o quadro agora para explicar para vocês, mostrar para vocês algumas equações, tá? Dessa parte de lente. Então, continuando aqui, essas são as 5 equações que a gente vai ter para as lentes, tá? Vou explicar cada uma delas aqui para vocês. A equação 1 e a equação 2, que é de Gauss e a linear transversal, vocês já viram na parte de espelhos esféricos, tá? Então, basicamente a mesma coisa, tá? Equação de Gauss é 1 sobre F, que é a distância focal, igual 1 sobre P, que é a distância da lente ao objeto, que a gente viu agora, né? Mais 1 sobre P', que é a distância
entre a lente e a imagem. Então, F distância focal, P distância da lente ao objeto, P' distância da lente à imagem. Tá? Então, conhecido como equação de Gauss ou dos pontos conjugados, mesma coisa. Aumento linear transversal, o que é isso? Para saber quantas vezes a imagem é maior. A, que é esse aumento, é igual a I, que é o tamanho da imagem, sobre O, que é o tamanho do objeto. Ou menos P', P' é a distância entre a lente e a imagem, sobre P, que é a distância da lente ao objeto. Certo? Não sei se vocês lembram, eu comentei lá quando estudou espelhos esféricos. Esse sinal negativo aqui, gente, se dá pelo seguinte. Lembra quando eu comentei para vocês que sempre que a imagem for real, ela é invertida, e sempre que ela for virtual, ela é direita? Então, esse menos aqui, ó, é para equilibrar essa equação. Então, por isso, precisa desse sinalzinho negativo. Vergência ou grau da lente, eu já falei na aula passada, ou retrasada, uma das duas, tá? Então, é aquele, para descobrir o grau da lente, a lente mesmo, por exemplo, do óculos, tá? Que é 1 sobre F, que é a distância focal. E essa distância focal aqui tem que estar em metros. Coloquei aqui só para juntar todas as equações, mas eu já detalhei ela para vocês nas aulas anteriores. Equação dos fabricantes. Apesar de ser grande assim, gente, é uma equação simples. O que é essa equação dos fabricantes? Equação mesmo de fabricante de óculos, de lentes. Eles usam essa equação aqui, ó, para saber a distância, para saber a vergência. Por quê? 1 sobre S é o quê? Não é a vergência? Então, eles usam essa equação aqui, ó, para descobrir isso, para descobrir o grau da lente, tá? Então, como que é essa equação? 1 sobre a distância focal, que é a vergência, que eu coloquei aqui, né? É igual a N da lente dividido por N do meio. Menos 1. Exemplo, se a lente que eu estou usando for de vidro, então, N do vidro e o meio for, a lente estiver imersa no ar. Se for um óculos, o óculos for de vidro, N do vidro. E N do meio, que é o N do ar, menos 1. Vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que é esse R1 e R2? Eu expliquei para vocês lá na primeira aula de lente, que foi a aula 11, né? Que ela tem dois lados. Por exemplo, se eu tenho essa lente aqui, tá? Esse raio 1 é esse raio dessa superfície aqui primeira da lente, tá? E o raio 2 é o raio dessa superfície aqui da lente. Então, estão relacionadas ao raio da primeira superfície e o raio 2 da outra superfície, tá? Então, são os raios das duas superfícies da lente, tá? Então, essa equação é conhecida como a equação dos fabricantes. Justaposição de lentes. O que é isso? Quando a gente combina mais de uma lente. Então, se eu peguei uma lente e coloquei ela sobre outra lente. Então, eu juntei duas lentes. Como que a gente faz para descobrir a vergência? Vergência equivalente, né? É só eu somar todas, tá? Se eu tenho uma lente de 1 grau, por exemplo, e junto com outra lente de 2 graus, é só eu somar. Então, uma lente de 3 graus. Então, justaposição nada mais é do que eu somar todas as vergências equivalentes das lentes que eu juntei. Se eu juntei 3 lentes, somar a 1, a 2 e a 3. Se eu juntei 2 lentes, soma a vergência 1 com a vergência 2. Tá? Então, é muito simples. Certinho? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos óticos, tá? Que usa tudo isso, espelho, lente, combinado, para fazer alguns instrumentos, como câmera fotográfica, lupa, binóculos. Vou mostrar mais ou menos como que é o funcionamento físico, tá? Desses instrumentos. Até mais!